sou membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias e nós estamos aqui fazendo essa iniciativa para falar um pouco sobre as nossas convicções pessoais. Não é uma coisa mais informal, um bate-papo mais informal. Nós pedimos também que, se o pessoal achar legal essa iniciativa, pode participar junto com a gente dessa iniciativa, né? Uma iniciativa aberta. E também pode se inscrever no nosso canal, principalmente no nosso canal do YouTube, que a gente está dando mais ênfase, já que são vídeos mais longos, né? E é isso. Aí eu passo para você, Tati. Tá bom. Meu nome é Tatiana Santana, também sou membro da Igreja de Jesus Dias. E a gente falou já qual é o assunto? Não. Falamos sobre. Então fala, Sam. A Sandra se introduz. Gente, eu sou a Samira Terrazas, também sou membro da Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias. E o tema de hoje é um tema, assim, bem amplo, tá? A gente não vai conseguir cercar por todos os lados, mas o máximo que a gente puder fazer aqui, a gente vai fazer para falar sobre liberdade, tá? A gente vai falar de liberdade no âmbito espiritual, no âmbito cultural, dos governos, enfim. Tá? Então, o tema de hoje é liberdade. E aí, quem vai começar falando sobre esse tema vai ser o Otávio, tá bom? Então, Otávio, fica à vontade aí, amigo. Bom, eu, além de ler bastante coisa, eu acho que você falar de liberdade, é impossível você não pensar nos hebreus sendo libertados lá do Egito e todo o significado que aquilo tem até hoje, né? Mas eu também li o livro do Friedrich Hayek, Fundamentos da Liberdade, que também é baseado nessa leitura. Eu fiz aqui uma definição, né? A minha definição, vamos dizer assim, de liberdade, só para... É claro que ela é genérica e depende de várias coisas, mas liberdade, nessa definição que eu fiz, é ausência de restrições ou dificuldades desnecessárias originadas de decisões humanas para que indivíduos ou grupos persigam os seus objetos de desejo. Né? Então, por exemplo, você tem uma pessoa que está numa situação de escravidão, imposta por uma cultura de escravidão ou porque alguém a escravizou, então ela não vai conseguir, ela não é senhora, não é senhor do seu próprio destino, da sua própria vida. Tem um mestre que é senhor. Ela não vai conseguir, não vai ter a liberdade de ir e vir, ela vai ter a restrição de não poder ir onde ela quer ir, ela não vai poder estudar o que ela quer estudar, ela vai ter uma série de restrições que são originadas por uma decisão humana e que vai impedir que ela persiga vários dos seus objetos de desejo. Então, eu meio que comecei aí o meu estudo da liberdade dessa definição. Aí, alguma de vocês quer comentar uma outra visão do que é liberdade? Posso falar? Só uma perguntinha. Essa pessoa aí que você falou, que você citou, esse autor, ele é de que área que tem essa percepção? Ele é muito famoso na área econômica, Friedrich Hayek. Agora, essa definição não é dele, assim. Eu peguei o livro dele e mais ou menos entendi. Assim, resumindo, você vê que para você falar de liberdade é porque existe a não liberdade. Então, na verdade, eu estou dizendo assim, liberdade é alguma restrição desnecessária na sua vida, para você perseguir a sua felicidade, né? Sendo mais simplista ainda, né? Mas ele é famosíssimo na área da economia. Ele vai começando a falar sobre liberdade, tentando definir liberdade, depois ele começa a falar da liberdade
econômica, da livre iniciativa, do livre mercado. Ele vai mais para esse lado. Mas é que eu achei legal essa definição, porque ela é aplicável. E uma coisa interessante no contexto do Evangelho é que a principal restrição para a nossa liberdade vem de nós mesmos, vem do pecado, vem de nós nos entregarmos aos vícios, né? Nada, na verdade, pode nos impedir de nos aproximar de Deus, mesmo se a gente estiver numa condição de escravidão real, como os hebreus estavam, né, lá no Egito. E, apesar de toda aquela opressão, eles conseguiram se libertar, né? É isso mesmo. Eu queria só começar com uma comparação que eu gosto de dar para os meus amigos que não são membros da igreja quando eu falo de liberdade. Tá dando eco a minha voz? Não, tá ótimo, pode continuar. Não, amigo. Tá certo, que eu estou ouvindo eco daqui. Mas então, eu gosto de contar para os meus amigos a seguinte situação. Quando a gente está no trânsito e a gente segue as leis do trânsito, a gente para na placa de pare, a gente obedece às luzes como que chama? Semáforo. E quando a gente segue todas as leis, diminui a velocidade, a gente está seguro. E isso nos mantém numa esfera de paz e felicidade, porque a segurança não é só para nós, mas para todos os outros que estão envolvidos naquele ambiente externo, seja na rua, seja pedestre. Todos nós estamos igualmente em paz, satisfeitos e felizes com aquela condição, porque existe uma lei que Você determina. observa que se encaixa no que eu falei, porque você tem restrições, por exemplo, o sinal vermelho, porém são necessárias. Extremamente necessárias. São restrições desnecessárias, entendeu? Exatamente. Agora, imagina esse mesmo cenário sem leis. O que ia acontecer com o trânsito? Vocês já viram vídeo de trânsito, acho que da Índia? Que barbaridade, é 1 milhão de carros na mesma rua, você não sabe quem que vai para a direita, quem que vai para a esquerda, tem gente passando no meio, em bicicleta, uma bagunça. Imagina o risco de vida, que estresse, que monte de problema que não vem de estar dirigindo da Índia. Aquela situação ali. Então, na nossa vida, é necessário que existam leis. As pessoas acreditam que a ausência de leis te traz liberdade. Mas, na verdade, é a lei que te traz liberdade. E o exemplo do trânsito é exatamente isso. A lei te traz tranquilidade, traz ordem, respeito, e todo mundo vive um ambiente de paz e segurança. Isso traz felicidade. Então, aí a gente vai, então, falar um pouco também do prisma do evangelho dentro desse prisma, né? Mas uma coisa interessante que eu só queria citar sobre a liberdade é que eu estava procurando isso até nas escrituras, como que eles abordam esse tema. Eu achei interessante que em Isaías, lá na Bíblia, fala assim: ai dos que decretam leis injustas e dos que prescrevem decretos opressores, para privarem da justiça os pobres e para arrebatarem o direito dos aflitos. Ixi, espera que eu perdi aqui. Ixi, Maria. Quando você procura aí, você vê, aí você já está falando de restrições desnecessárias, entendeu? Exatamente. Está encaixando com essa minha definição. Você precisa ter as leis, ou as restrições, como eu estou chamando, para que você possa... algumas são necessárias, senão você cai num caos, mas o que acaba acontecendo é que muitas são desnecessárias. E aí você está drenando liberdade. É exatamente isso. E a gente tira esse direito do povo, né, de poder ir e vir, e pensar e agir como dentro da lei, como eles entendem que é o melhor, né? Então, a liberdade exige também essa individualidade. Você tem que ter as leis que te protegem, mas existe também a própria individualidade que, quando a gente está sobre um opressor, a gente não pode aplicar aquilo que a gente deseja, né? Viver daquela forma. Eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler porque é uma definição muito legal de David John Mackay sobre liberdade. E ele diz assim, que a verdadeira liberdade consiste no gozo de todos os direitos que contribuirão para a paz e felicidade de alguém, contanto que o exercício de tal privilégio não interfira no mesmo privilégio de outras pessoas. Consiste não em fazer o que gostamos de fazer, mas no que devemos fazer. Foi o que vocês falaram, né?
Fala, gente, pode falar. Não, Fala. eu acho que assim, olha como que bate, né? Eu acho que é legal explorar essa definição, né? A gente vai falar de liberdade, mas o que é liberdade? Acho que é legal explorar isso antes até de falar mais, mas você vê que aí também se encaixa. Você tem aquilo que vai te trazer felicidade, por exemplo, você pode ter como seu maior desejo, e deve ter, o maior objeto de desejo, por exemplo, você morar no reino de Deus, você herdar o reino de Deus, você herdar a salvação. Então, esse é o seu objeto de desejo. Mas só que para você chegar lá, o caminho é estreito e apertado. Existe uma dificuldade natural, intrínseca, a você querer obter tamanha felicidade, né? Agora, você então vai ter restrições, mas essas são restrições necessárias, fazem parte da jornada. O que não pode é ter restrições desnecessárias, né? Uhum. Mas uma coisa legal é que, como você citou, né, de buscarmos o reino de Deus, a gente entende que as leis te levam nesse sentido, mas quando é excessivo, realmente tira do foco. Mas, ao mesmo tempo, essas leis precisam vir de algo superior. Não dá para esperar que essas leis venham de nós, homens, que somos iníquos, que somos falhos, que não sabemos o que queremos, cada hora a gente quer uma coisa diferente e temos interesses próprios. Então, essa lei não pode vir de nós. Se as leis vêm somente do homem, essas leis são corruptíveis. Então, elas podem te desviar do que te traz realmente alegria e traz interesse próprio dentro dessas próprias leis, aqueles que estão criando as leis, né? Então, traz benefício somente para eles, não para o povo em geral. Então, acho que tem uma coisa interessante a gente saber que existe a liberdade individual e a liberdade social, que aí tem tudo a ver com a política, né? Mas dentro da individualidade, como você citou nessa busca pelo reino de Deus, eu acho que eu vou até comentar aqui uma escritura de Terceiro Neto que fala sobre isso. A gente tem que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então, é por isso que a gente precisa das leis para direcionar a gente pelo caminho certo. No caso do que nós acreditamos na nossa igreja, a gente tem livros de Mórmon e todos os membros sabem, conhecem a história do sonho de Leí, né? Que é onde ele tem a visão de uma árvore com frutos, os frutos mais desejáveis entre todos os frutos e o mais doce de todos os frutos, enfim, ele dá todas as definições lá. Mas quando ele chega nesse ambiente, no sonho dele, ele consegue enxergar esse campo vasto, espaçoso, escuro, e começa a ver multidões de pessoas nesse campo, vagando por todos os lados, sem direção. E esse campo espaçoso simboliza a nossa vida no mundo, onde há a permissividade de muitos caminhos, onde você pode vagar para qualquer direção. Mas como te direcionar para onde? Qual é o fruto do seu desejo? O que realmente é extremamente necessário para essa vida que conduz à felicidade. Então, esse sonho te dá toda essa direção de que o caminho para a árvore da vida, que é esse fruto mais desejável de todos os frutos, que no caso é o amor de Deus, ele é apertado e estreito, e ele é reto. Ele não é cheio de curvas e caminhos e alternativas. É uma coisa só. Assim como a verdade é única, o caminho é reto. Então, tem muita figura de linguagem, mas é um sonho extremamente profundo e muito simbólico, e muito interessante estudar com relação a isso. A liberdade é a gente estar ao lado do Espírito de Deus, estar com Deus, e isso traz liberdade na tua vida pessoal, né? E também, lógico, social. Exatamente. Eu acho interessante a gente pensar também na vida pré-mortal, né? Como que a gente exercia a liberdade lá? Como que funcionava, né? Porque a liberdade, ela é tão intrínseca ao espírito como a vida do espírito, né? Uhum. Concordam? Porque quando a gente foi criado, né? A gente já estava lá na presença de Deus, né? Ele nos criou e muitas pessoas têm aquela visão de que o céu é uma habitação assim etérea, assim que não havia contenda, né? Que só havia paz, que não havia nenhum resquício de guerra e etc. Mas a gente sabe que não era assim.
Desde lá a gente já tinha liberdade, já podia fazer escolhas. Então, o Pai Celestial, quando ele criou o nosso espírito, ele nos deu a liberdade de escolha, porque se a gente vai ser recompensado ao fazer o bem e punido ao fazer o mal, antes disso eu preciso ser livre para escolher o bem ou o mal, né? Então, desde lá a gente já tinha essa liberdade. E a gente sabe que houve um conselho, né? Ou seja, se houve um conselho, o Senhor queria que a gente exercesse a nossa liberdade de escolher, de falar o que a gente achava, né? Sim. E o conselho, a questão principal daquele conselho era justamente sobre o plano, né, da gente vir para cá para a Terra e sermos ou livres para escolher, totalmente livres para escolher o bem ou o mal, ou usar de força e coerção para nos fazer escolher só o que é certo, né? Sim. Essa foi a questão lá. E houve uma maioria que votou, né, que foi a maioria de Cristo que votou pela liberdade, pela causa da liberdade, né? E Lúcifer, né, desde lá, desde a pré-existência, a gente já tem essa busca exacerbada pelo poder que muitos homens têm no coração, né, de dominar e de controlar os demais. Então, ele queria que todos fossem obedientes à lei que ele mesmo iria impor, né? E aí ninguém se perderia, mas também a glória do Pai ele queria para ele, né? E aí, Sim, por causa disso, então... Hã? não haveria o livre-arbítrio na lei dele, né? Ele não, ele faria, todos teriam que fazer somente o certo, não haveria livre-arbítrio. Então, isso acaba com qualquer crescimento, que era totalmente contrário do plano de Deus, é que nós crescêssemos a Terra para crescer, para nos tornar como ele, né? A gente buscar realmente desenvolver em circunstâncias difíceis, não em circunstâncias onde as coisas estão facilmente compreensíveis. Então, deveria ser uma esfera de provações, não numa esfera de luz e verdade o tempo todo ao seu lado, para a gente realmente definir quem nós somos. Isso. E é interessante também a gente pensar que essa batalha foi uma batalha assim no âmbito das ideias, né? Então, não foi uma coisa assim, eu não quero. Aí ele disse, você não quer, então você vai ser expulso. Não, realmente foi uma batalha, né? Foi ali, usou-se de persuasão, né? Tentou-se usar de persuasão com ele, com um terço lá que seguiu ele, mas não teve conversa. Então, como existiu uma lei, né? Ele sofreu a punição e ele foi expulso, né? Tal como um terço lá, ou seja, não houve um consenso, a guerra não acabou, né? A guerra continua, porém agora em outra esfera, que é a esfera mortal. Então, a guerra pela liberdade continua. E a gente vê diariamente essa guerra da liberdade, né? Aqui. Sim. Mas uma coisa, para entrar nesse assunto de liberdade pessoal e tal, é que nesse contexto que você citou, de que houve uma preparação pré-mortal antes da nossa existência nesse mundo, e que existia já a ideia de liberdade, nós já exercíamos essa liberdade, e que existia alguém que queria tirar essa liberdade, que esse alguém ainda tem influência sobre nós nessa esfera que a gente vive hoje, e que também tira a nossa liberdade, quando a gente segue o que ele te coloca na mente para fazer. Então, existe o que nós acreditamos de influências espirituais, tanto do bem quanto do mal, e que a gente pode ceder a uma ou outra. E que, no caso, quando a gente segue as influências, né, do opositor, de Lúcifer, Satanás, que é a mesma pessoa, só para definir alguns nomes aí que a gente acredita na igreja, o que acontece? Por exemplo, um exemplo básico, que as pessoas acreditam que realmente estão estendendo a bandeira da liberdade. Olha, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, eu sou dona de mim mesma, ninguém não devo satisfação para ninguém, não é assim? Mas essas pessoas que acreditam e vivem dessa forma, normalmente estão cativeiras à própria vontade. Por exemplo, uma pessoa que acredita que usar drogas ilícitas ou qualquer coisa assim, elas estão menos sujeitas à liberdade de poder ficar sem essas drogas, porque elas estão dependentes agora das próprias drogas, seja bebida alcoólica, seja cigarro, seja drogas mesmo, ou até às vezes medicina, né, que as pessoas acabam usando para dor e tal, elas estão sujeitas a essa droga, a liberdade que elas têm de dizer não, quer dizer, aquele autocontrole para dizer não é muito menor, muito mais limitado. Então, quem é mais livre? A pessoa que fala, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, ou a pessoa que fala, isso não é bom, não vou usar? Então, quem que tem mais controle nesse âmbito? Então, quem tem mais liberdade é quem tem mais controle. Se tem menos controle, você tem menos liberdade.
Isso se aplica tanto no âmbito social como no âmbito pessoal. Começa sempre no indivíduo. Toda a vida social começa sempre no indivíduo. Então, é de uma importância que a gente, às vezes, descarta. A gente acha que liberdade é levantar o punho para mostrar nossa força e nossa revolta com a sociedade. É isso que realmente é a luta pela liberdade, levantar o punho contra alguém ou contra alguma coisa. Liberdade não é libertinagem, né? É. Muitas vezes isso é confundido. Então, a pessoa ela pensa que ela precisa eliminar todo tipo de restrição para que ela atinja os seus objetos de desejo. E, geralmente, esses libertinos, esses objetos de desejo são sempre relacionados a coisas físicas, né? Eu não quero restrição nenhuma para mim praticar sexo. O objeto de desejo é o sexo. Eu não quero restrição nenhuma para eu sentir prazeres aí com as drogas. Então, aí você elimina todo tipo de restrição para você sempre com objetos de desejo físicos, vamos dizer assim. E sempre focado no próprio interesse, né? Sempre na autossatisfação física. E chama Sim. essa ausência de restrição de liberdade, mas isso daí não se mistura, né? Porque liberdade, como nós estamos falando aí desde o início, liberdade para quê? Sempre tem que ter algum objetivo, uma terra prometida, um objeto de desejo que precisa ser. Sempre tem, entre eu e a terra prometida, sempre tem um deserto que precisa ser atravessado. Por exemplo, se eu quero ser um médico, eu vou ter que estudar aí 10 anos até, vai ter uma terra prometida aí muito desértica, vai ter um deserto muito árido para mim conseguir chegar nesse objetivo, né? Vai haver uma série de restrições, mas elas são restrições necessárias. Então, sempre tem que perguntar, liberdade para quê? Qual é o meu objeto de desejo? E a resposta não é, a ciência não responde isso. Por isso que existe essa resposta, nós precisamos de ajuda divina. Se nós fôssemos, se eu fosse sei lá, um pássaro, a resposta é simples, eu só preciso cumprir com as funções biológicas de um pássaro e eu vou ter a minha plena satisfação existencial. Mas o que satisfaz um ser humano? É uma resposta que a ciência não responde até hoje. É claro que tem muitas coisas que são necessárias para a nossa satisfação, nós precisamos comer, nós precisamos beber, mas não é suficiente, é necessário, mas não é suficiente essas satisfações físicas, né? Então precisa ter esse objetivo, saber liberdade para quê? E tem uma outra pergunta também que não existe consenso, que é quais as restrições necessárias para eu chegar naquele objetivo? Será que os meios importam? Será que eu tenho que sair passando por cima de todo mundo para obter o meu objeto de desejo ou não? Ou eu preciso respeitar certas leis? Então, quais leis são necessárias e quais são desnecessárias? Então, essa pergunta também não existe na ciência. Cada um vai falar uma coisa. E aí que entra a necessidade de nós buscarmos essas respostas com Deus, né? Sim. E eu acho interessante também que as pessoas realmente acham que essas respostas vêm daqui, dessa esfera, pela percepção do homem, mas como a gente comentou, o homem é corruptível, o homem tem desejos próprios e tendem a atender esses desejos. Então, como a gente pode confiar a nossa vida na mão de leis vindo de homens como nós, pessoas como nós, que têm a tendência de se auto-beneficiar? Então, é impossível a gente poder colocar a nossa vida, a nossa felicidade na mão daqueles que pensam e fazem como nós, de forma errada, de forma, né, do interesse próprio. Então, tem uma história bem curtinha também, que eu acho bem legal, de uma mulher que chama Bella Harvey. Eu não sei muito sobre ela, eu só peguei essa história dela, que ela fala que um homem que estava ensinando ela sobre alguns princípios comentou sobre uma experiência que ele tinha nas Forças Aéreas Americanas, que eles tinham que ter alguns treinamentos com a máscara de oxigênio, né? E eu quero comparar o oxigênio, ou a falta dele, com a falta de Deus, no caso, tá? Então, ele fala que quando existia esse risco de ficarem, como que chama? Hipóxia. Isso, hipóxia, obrigada. Tinha esse risco de hipóxia.
E aí, eles tinham que fazer esse treinamento para eles perceberem quais eram os sinais corporais de que eles estavam passando por esse processo de hipóxia. Então, o que aconteceu? Durante o treinamento, ele percebeu que ele estava agindo normal. E no treinamento dizia que no momento que ele percebesse que ele estava com falta de oxigênio, ele devia colocar a máscara nele próprio. Mas todo mundo tinha que se vigiar junto, todo o grupo tinha que se vigiar e perceber quem estava realmente nessa situação de perigo, né? Que estaria sem os oxigênios, as moléculas de oxigênio necessárias para o cérebro. E aí ele percebeu que em um momento veio um amigo colocar máscara de oxigênio nele. Mas até então ele estava, né, na percepção dele, agindo normal, não havia nenhum problema. As situações que ele devia estar alerta, que ele estava fazendo más decisões, ele estava tendo uma fala incoerente e estava tendo confusão mental. Mas ele não percebeu nada disso, mas os amigos perceberam. Os amigos tinham um oxigênio e eles perceberam que ele estava tendo, né, decisões mal feitas, uma fala incoerente e confusão. Então, é muito assim que a gente fica quando a gente não tem Deus. A gente não percebe que a gente está numa situação totalmente de perdida, estamos agindo como perdidos. A gente não tem uma direção, não tem sentido na nossa vida. Não existe, né, uma essência necessária, não existe a necessidade do oxigênio. Porque está tudo bem, a gente não tem essa percepção de que falta algo essencial. Então, achei E quando a gente pensa que a gente tem que ter a liberdade total para fazer o que a gente quiser, a gente já está sem oxigênio, né? Sim. Porque a gente já está se julgando superior a Deus, eu já acho que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus para mim. Sim. Então, aí, eu já tenho uma certa liberdade provisória, que a liberdade provisória só tem quem já está preso, né? Então, eu já estou preso no meu próprio pecado e eu quero ter a liberdade de continuar pecando. Essa liberdade eu vou ter provisoriamente, eu vou continuar pecando. Agora, a hora que eu quiser me livrar disso, eu não consigo mais sozinha, né? Eu não consigo me limpar se eu estou toda enlameada, eu não consigo me limpar só com as minhas próprias mãos sujas, né? Eu vou precisar de Cristo, eu vou precisar me arrepender, eu vou precisar de todo aquele processo, eu vou precisar colocar máscara de oxigênio, eu vou precisar fazer esforço para respirar, né? Então, essa liberdade aí que o mundo prega, na verdade, já é um cativeiro, né? Sim. E que vai precisar de muita ajuda, muita humildade, muito arrependimento e da expiação de Cristo para poder reverter, né, essa situação. E eu acho que isso só vai acontecer em momentos muito críticos, né? É necessário uma situação muito crítica para perceber de que algo está errado, está faltando alguma coisa, está faltando sentido para a vida. O homem sem sentido não tem necessidade de existência. Mas eu acho que a liberdade é, acima de tudo, a consequência da tua escolha. Então, qual que é a consequência da tua escolha? Se a consequência da tua escolha é boa, não só para você, mas para as pessoas ao teu redor, então ela realmente é a liberdade. Agora, se a consequência só te beneficia e ainda assim traz malefícios para outras pessoas, isso é escravidão, inclusive para si próprio. Porque você vai acabar entrando num labirinto que não tem saída. E aí só vai cair, né, descer lá a montanha, só piora a situação. Não tem como sair de uma situação que te escraviza de forma simples e por vontade própria. Precisa ter interferência de alguém que está acima disso. Eu estava lendo a Gênesis, né, e Êxodo, e vendo a situação ali dos hebreus sendo já há muitos anos, muitos séculos, como escravos ali no Egito, ou seja, eles não tinham liberdade, eles tinham liberdade para adorar a Deus, e é bastante provável que eles faziam isso, já que eles foram dignos de ser tirados de lá, né? Mas eles não podiam trabalhar no trabalho que eles queriam trabalhar, não, viviam uma vida extremamente opressora, uma vida terrena, né? Uma vida aqui na Terra. Eram escravos. E eu fiquei me perguntando, né, por que Deus exerceu tamanho poder para libertar eles daquela forma como aconteceu, né? Todas aquelas pragas, todo aquele mar que se abriu, era o fogo conduzia eles durante o dia e durante a noite, durante o dia uma nuvem e tantos milagres. Por que Deus fez aquilo? E está tudo registrado nos primeiros livros da Bíblia, né? Eu fiquei perguntando isso
E assim, bem resumidamente, eu cheguei à conclusão que Deus ele fez aquilo por vários motivos, mas eu acho que o essencial ali era passar, porque veja bem, como que chegou até nós? Porque muitos livros foram escritos e esse livro ele é um livro muito forte que permaneceu e foi preservado ao longo de milênios e chegou até nós. Então eu entendo que Deus ele já tinha isso em mente, ele já sabia que isso ia acontecer se ele fizesse daquela forma como ele fez. E se alguém vê aquele milagre, vai perguntar, mas o que fez com que esse milagre se manifestasse? Qual que é o poder? Por que ele fez com esse povo e não fez com aquele? Aí, qual que é a minha conclusão? Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Abraão, se você ler lá, você vai ver que foi profetizado para ele que aquilo aconteceria, que a descendência dele seria escravizada por séculos e que depois seria libertada. E que ele seria o pai de uma grande nação, por isso que o nome dele mudou, né? Mudou de Abrão para Abraão. Abrão era pai, sumo pai e Abraão pai de multidões. Então, mas qual que era o segredo de Abraão que o povo hebreu, os descendentes dele também seguiram esse segredo até certo ponto, né? Era esse coração disposto para fazer qualquer coisa que Deus pedisse. Uhum. Mas esse é muito, para mim, isso é essencial, que vai de encontro a tudo isso que vocês falaram. O único jeito de eu saber que eu estou realmente recebendo revelações de Deus sobre o que eu tenho que fazer, quais são os objetos de desejo que eu devo perseguir, e se eu estou ou não impondo restrições necessárias ou desnecessárias, se eu tiver um coração disposto, porque se eu tiver, eu vou ter segurança que Deus vai falar comigo. Porque se eu não tenho essa disposição, por que ele vai me revelar alguma coisa se eu não tenho disposição de obedecer? Então, Exatamente. é muito chave esse conceito de Abraão. Você veja que ele não queria sacrificar Isaac, mas ele estava disposto. Ele não queria, não é que ele queria, mas ele estava disposto. Tanto que ele foi lá com a intenção de obedecer esse mandamento. E outras coisas, né, a circuncisão. Então, eu vejo que a única forma de nós estarmos seguros de que nós estamos usufruindo da liberdade é se nós estivermos dispostos a fazer qualquer coisa, mesmo que ela seja difícil. Uhum. Então, para mim, isso é um conceito muito chave que eu aprendi nessa leitura, sabe? Que é fazer não o que eu quero, mas o que eu devo, né? Que é o conceito lá de David John McKay. Fazer não a nossa vontade, mas o que é o nosso dever, né? Então, o nosso dever é obedecer a Deus. E aí a gente mantém a nossa liberdade. Eu acho que o segredo, Samira, é assim, fazer mesmo que for difícil. Sabe? Aquela dupla de opostos. Fácil e difícil. Eu vou fazer quando é fácil. Aí é tudo bem, mas e quando for difícil? Quando eu precisar, por exemplo, um exemplo bem concreto, né? Você tem lá uma reserva de dinheiro e você está desesperado para comprar um carro, mas você tem também a opção de pagar uma dívida da sua casa. E você está disposto a pagar a dívida da casa e abrir mão do carro? Se você não está disposto, você vai sentir que o que você tem que fazer é comprar o carro. E depois você pode se dar mal. Aquilo não era o certo. Mas você não estava disposto a fazer aquele sacrifício. Você não estava... Você continua amarrado, né? Não para sempre amarrado à dívida. Você sempre um tormento, você não tem paz, porque você não cumpriu o que devia ter cumprido, né? Então, como você faz numa situação dessa? Você não fez o que deveria ter feito. Veja bem, Abraão, o segredo de Abraão não é que ele fazia coisas difíceis. O segredo dele é que ele estava disposto a fazer. Não é que ele queria fazer. É óbvio que ele não queria sacrificar Isaac. E por isso ele não queria, mas ele estava disposto. Tanto que Deus impediu ele de fazer. Ele não precisou fazer. Mas é você estar disposto. Agora, que nem vocês falaram aí, se eu entendo liberdade como libertinagem, eu sempre estou querendo gratificações físicas. Eu vou perdendo a capacidade de fazer coisas difíceis. Se houver alguma coisa que eu preciso fazer, mas que ela é difícil, eu descarto. Psicologicamente descarto, né?
Então, E a gente vive numa sociedade muito assim. Tudo sim, renda precisa estar fixa. relacionado com a autossatisfação.